Boa tarde, pessoal. Sou Edilene, a professora de língua portuguesa e de literatura do campus Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós vimos na última aula e vamos tratar um pouco sobre argumentação. Eu acredito que é uma das partes da redação que mais causam dificuldade é a argumentação, porque é ela que vai fazer com que o seu texto dissertativo tenha o caráter argumentativo. Então, é um dos aspectos que demanda muito trabalho, é um dos que você gasta mais tempo pensando nos argumentos, porque é justamente essa parte da argumentação que vai dar corpo ao seu texto e vai dar a tessitura ideal para o texto dissertativo argumentativo. Então, na última aula, nós vimos sobre formas de começar o texto, formas de algumas palavras e expressões, o enriquecimento do léxico mesmo, para a construção da redação de vocês, da redação na dissertativa. E hoje nós vamos dar continuidade e já entrar nessa parte de argumentação, que é mais específica da competência 3, é o que é cobrado na competência 3, da matriz de competências da redação. E nós vamos ver algumas formas para argumentar, alguns exemplos de texto que vocês podem usar para argumentar. Tá? Então, revisando um pouquinho do que nós vimos na última aula, nós falamos sobre começar, sobre determinadas palavras, e apenas dando continuidade, nós temos aqui a ideia de começar a sua redação com estilo. O que é o estilo na produção de texto? O estilo é o seu modo particular de escrever. Cada um tem um estilo próprio, cada um tem uma maneira de escrever, tem palavras de que gosta mais, tem expressões de que gosta mais, tem organização textual, tem uma organização textual de que gosta mais. Então, a ideia é começar com o estilo. Mostre que o seu texto é particular, que o seu texto é diferente, que o seu texto é próprio. E para isso, você pode fazer alusão histórica ou citação filosófica, tomando cuidado, claro, com determinadas expressões que podem ser consideradas clichês. Aquelas frases prontas, é bom você evitar aquelas coisas que todo mundo fala por aí no dia a dia, é bom que você evite. Expressões clichês também, daquelas que são muito usadas para iniciar texto, nos dias atuais, atualmente, hoje em dia até era nome de programa, de televisão. Então, é bom vocês evitarem esse tipo de expressão, porque não é interessante para o texto e, além de não trazer conteúdo algum para a sua escrita, empobrece o seu texto. Aí a ideia aqui não é ter um texto empobrecido pela escolha do léxico, mas ter um texto que se mostre rico de ideias, rico na escolha lexical, que é justamente as palavras que você escolhe para usar no seu texto, e evitar fugir daquilo que é comum. A ideia é fugir do que é comum, do que é senso comum. Se todo mundo já sabe, se todo mundo já diz, é senso comum. Então, evite esse tipo de expressão, evite qualquer tipo de expressão que dê a ideia de senso comum. É importante também ter a consciência de que você precisa relacionar os acontecimentos históricos, como guerras, conquistas de povos, contextos diferentes, de diferentes áreas de conhecimento, aos temas da atualidade, e isso ser utilizado na sua argumentação. Isso enriquece bastante quando você consegue relacionar fatos passados com fatos presentes e consegue apresentar isso no seu texto. Isso é, inclusive, um dos aspectos da competência 3, que nós vamos ver logo mais. Então, se você consegue fazer isso no seu texto, você tem um texto rico, um texto que tem conteúdo, um texto que foge do lugar comum, o texto que foge do senso comum, um texto que tem grandes possibilidades de ter uma nota excelente na competência 2 e também na competência 3, já que as duas estão relacionadas, só que uma trata do texto dissertativo argumentativo e a outra trata da argumentação em si. Então, é importante que vocês tenham esses cuidados na produção do texto.
Além disso, existem coisas que são importantes e que ajudam na forma de começar o seu texto. Eu já venho batendo na tecla de sempre de que é bom você escolher uma forma de escrever e tentar escrever basicamente daquela forma para evitar que na hora de produzir o seu texto você, além de ter que pensar nas ideias que vai colocar, ainda tem que pensar na forma. Tá? Então, você pode apresentar a sua tese para começar o seu texto, a sua redação. Não precisa iniciar com o ponto de vista que você vai defender, porque a tese nada mais é do que o ponto de vista que você defende. Tá? Então, você pode apresentar logo na introdução esse ponto de vista, que vai ser sistematizado e fortalecido pela sua argumentação. Tá? E aí, você pode fazer um questionamento também, é outra forma de começar. Nós vimos isso na última aula. Usar dados históricos ou citar personalidades influentes, isso entra naquela ideia de relacionar mesmo os fatos de que você tem conhecimento com o tema do texto que você está elaborando, citar personalidades influentes das diversas áreas de conhecimento, da filosofia, da história, da sociologia, da literatura, da medicina e assim sucessivamente. Tá? Usar contexto histórico e social, apresentar questões sociais, problemas sociais. Você pode usar também leis que foram aprovadas a respeito, leis específicas, pode ser até mesmo uma lei estadual. Tá? Não precisa você se preocupar com se essa lei não é nacional, mas se é local também serve como exemplo para enriquecer o seu texto. Tá? Geralmente, no tema do Enem, já na proposta de redação, já vem a ideia de que é no Brasil, tá? E, se não houver no tema, a palavra, por exemplo, a lei seca no Brasil, um dos temas que já caiu no Enem. Se não tiver no Brasil, é importante que você coloque na escrita do seu texto, especificando que é no Brasil, e fazendo a delimitação do tema também. E quando você diz que é no Brasil, você já delimitou um espaço. Então, se você delimita um espaço, você tira toda aquela ideia de amplidão do seu texto, de que você pode falar sobre muita coisa e, no final, acabar não falando o que era importante. Então, especifique que é no Brasil, cite exemplos nacionais, exemplos locais também contam para enriquecer o seu texto. Use dados estatísticos, como eu falei, desde que esses dados estatísticos sejam verdadeiros, não criem dados, não inventem dados, tenham esses cuidados de não inventar coisas, de não mostrar coisas que não existem, fazer citação também. É importante você citar o nome do autor que você citou, a ideia não precisa ser exatamente da forma como o autor escreveu, mas é importante que a ideia seja mantida, tá? E aí entra a ideia da paráfrase. O que é a paráfrase? É você dizer a mesma coisa com outras palavras. Às vezes você lê uma frase, um livro de que você gostou e quer usar no seu texto. Só que você não lembra exatamente como o autor escreveu, mas com certeza você vai lembrar do sentido que aquela frase expressa. Então, se você lembra do sentido, escreve com as suas palavras aquele sentido. Então, você diz segundo fulano, segundo Beltrano e assim sucessivamente, ou de acordo com fulano, conforme esclarece fulano, então você faz em forma de paráfrase. E parafrasear um texto não é copiá-lo, é escrever o sentido, mantendo o sentido, dar os créditos devido a quem escreveu e usar suas próprias palavras para isso. Apresentar uma visão crítica sobre um evento histórico para iniciar sua redação, isso também é bom, tá? Mas é importante que você apresente esse posicionamento crítico e não coloque a sua ideia ou essa visão crítica sobre um fato histórico isoladamente. Escrevam e não façam nenhuma alusão à sua discussão dentro do texto. Então, são cuidados que, se você tiver, são cuidados simples, mas que, se você tiver no seu texto, com certeza a sua nota será muito boa e o seu texto será bem sucedido. Ok? Então, era uma revisão básica do que nós vimos na última aula.
são cuidados, tá, que demonstram que você teve zelo com o seu texto. Então, ter zelo com o texto também ajuda na forma como ele é apresentado. Uma boa apresentação sempre faz bem a quem está lendo o texto. Tá? É aquela a ideia, a primeira impressão é a que fica, é uma frase clichê, essa, por exemplo, mas que, de certa forma, é válida. Então, mostre que você sabe do que está falando, que você tem segurança na forma como você escreve, que você tem segurança no que você está apresentando no seu texto, certo? Então, a partir daqui nós vamos ver um pouco sobre argumentação, tá? E algumas formas de argumentar no seu texto. Eu acredito que isso é bem importante para a elaboração de uma redação, de uma boa redação, tá? É a argumentação que tudo vai girar em torno dela. Então, a argumentação faz parte da competência 3, como eu já havia mencionado antes. A competência 3 é composta especificamente de 4 palavras iniciais, tá? Essas palavras são importantíssimas dentro da elaboração do seu texto, e de uma palavra final, uma expressão final, aliás, que também deve ser considerada. A competência 3 da matriz de competências da redação do Enem é a seguinte: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. A primeira coisa que você vai fazer, e isso é fato, é selecionar os seus argumentos. Tá? Você vai selecionar os argumentos que você considera que vão enriquecer o seu texto. Você vai selecionar apenas dois argumentos, já que não é ideal que você coloque vários argumentos, porque para cada um você vai ter que ter um parágrafo e não há espaço suficiente para muitos argumentos. Então, selecione os seus argumentos, relacione as ideias no seu texto, e você pode relacionar fatos passados com fatos presentes para criar o seu texto, a sua argumentação. Você deve organizar o seu texto, a sua argumentação, de forma que ela fique clara qual é o ponto de vista que você está defendendo. Então, organizar é, especialmente, colocar o seu argumento de uma maneira crescente, o primeiro argumento e depois o argumento que tenha mais força na sua argumentação, e, por fim, interpretar. Quando você interpreta alguma coisa, você dá a sua concepção a partir de um determinado tema, de um determinado assunto. Interpretar não é unicamente pegar o que está no texto e escrever com outras palavras, ou pegar aquilo que você... eu entendi isso. Para interpretar um texto, você precisa ver a ideia que os textos transmitem, a ideia que o tema transmite, relacionar o seu conhecimento de mundo para transformar em um novo conhecimento. Então, interpretar um texto é isso. Na redação do Enem, é isso que você faz. Você lê o tema, você lê os textos motivadores, e a partir da leitura desses textos motivadores, você vai transformar tudo isso em um novo conhecimento a partir da reunião das ideias dos textos motivadores com as ideias que você tem, com o conhecimento que você tem de mundo. Então, quando você interpreta, você faz isso. E a ideia é que você interprete as informações, os fatos, as opiniões, os argumentos em defesa de um ponto de vista. Tá? O ponto de vista é a concepção que você vai defender ao longo do seu texto, que você tem a partir do tema que lhe foi proposto. Tá? Então, a redação do Enem, a competência 3, tem 5 níveis, tá? Que também não vai ter o nível 0, tá? Geralmente, se você tira 0 na competência 2, geralmente você vai tirar também na competência 3, porque elas estão relacionadas. Se você, então, acaba que o texto não será avaliado. Aqui na competência 3, o nível 1, diz respeito àqueles textos que são incoerentes, que não têm defesa de um ponto de vista, geralmente textos que apenas expõem os fatos sem defendê-los, sem fazer uma discussão coerente, embora apresente fatos, apresente informações, apresente opiniões, esses fatos não necessariamente estão relacionados
ao tema. Isso aqui acontece geralmente quando você tira, quando a sua redação na competência 2 também é nível 1. Geralmente, o nível 1 da competência 2 é aquele texto tangenciado. Você se aproximou do tema, mas você não o discutiu. Então, se você tangencia o tema, provavelmente a sua argumentação também vai sofrer prejuízos, e provavelmente fica aqui no nível 1, ou no máximo o nível 2, tá? O nível 2 vale 80 pontos e apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores em defesa de um ponto de vista. Certo? Aqui, de fato, se você tangenciou, você nem alcança esse nível, né? Porque diz que é relacionado ao tema, mas é desorganizado. Então, a terceira expressão da competência é organizar. Se seu texto está desorganizado, você não passa do nível 2 e tira apenas 80 pontos. Mas vejam como nessa competência o Enem é super generoso. Porque o texto, toda a proposta de redação já vem com os textos motivadores. Eles são justamente para ajudar você a compreender o tema. Mas observe que se a sua argumentação ficar limitada aos pontos, aos aspectos que há nos textos motivadores, você ainda assim consegue tirar uma nota mediana, que equivale aos 120 pontos. Então, se o seu texto apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados em defesa de um ponto de vista, você tira 120. Então, eu considero que nessa competência aqui há uma generosidade bem grande, porque você já tem as ideias postas ali, tá? E, embora não as tenha organizado, você ainda assim alcança o 120 pontos, né, que é uma nota bastante considerável. Os dois níveis seguintes, o nível 4 e o nível 5, claro, são os almejados por todos, né, todo mundo quer tirar de 160 a 200, porque são notas que fazem com que no final sua redação tenha uma nota geral melhor. Tá, então, nós temos aqui na competência 4, apresenta fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada com indícios de autoria. Tá? O que vale aqui nessa competência, o que é contado aqui para as melhores notas, é o indício de autoria. Tá? O indício de autoria é aquele momento em que você consegue relacionar os textos, você consegue relacionar diversos fatos para fortalecer a sua argumentação. Então, se você tem indício de autor, você apresenta um fato novo, que não está nos textos motivadores, se você apresenta uma estatística nova que não está nos textos motivadores, se você apresenta uma ideia de um filósofo relacionando os fatos que são apresentados ali e consegue escrever um texto bem organizado, você também tem indícios de autoria e, se você defende o seu ponto de vista, você consegue tirar 160. Agora, o texto, que está tirado 200 pontos, ele configura a autoria. Tá? No nível 4, ele tem indícios, tá? São princípios, há a sugestão de que você tem autoria, tá? Mas para a competência 5, deve configurar a autoria. Tá? Então, apresenta fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consciente e organizada. Tá? Essa palavra consciente dá a entender que você fez todas as expressões que estão no seu texto, os fatos que você apresentou, os argumentos que você selecionou, a relação que você fez dos fatos passados com os fatos presentes, com o seu conhecimento de mundo e com o texto que você escreveu, você fez de forma consistente, aliás, e também consciente e organizada. Tá? Você organizou bem o seu texto. E isso configura a autoria em defesa de um ponto de vista. Tá? Então, selecionar argumentos, apresentar todos de forma bem organizada, sem ficar indo e vindo na escrita do seu texto. Uma hora você escreve uma coisa, outra hora você escreve outra, uma hora você diz que é a favor, outra hora você diz que é contra. Isso descaracteriza totalmente a forma como você escreve o seu texto. Então, tenha só apenas esses cuidados. São coisas simples. Essa matriz aqui interessa para quem vai
avaliar, a compreender perfeitamente, você precisa compreender a forma como você vai escrever isso, tá? Como o seu texto vai configurar a autoria. É claro, todo mundo vai dizer, mas o texto eu que escrevo, eu que sou o autor. Sim, é você que escreve, é você que é o autor, mas as ideias que estão ali precisam ser, de certa forma, bem organizadas, precisam ser originais em determinados quesitos para que você tenha uma nota muito boa nessa competência. Tá? O texto é avaliado por competência, embora não seja avaliado como caixinhas, eu vou avaliar primeiro isso, depois aquilo, isso é impossível, mas eles avaliam de uma forma geral, de uma forma ampla, por isso que as competências são relacionadas. Então, nós vamos ver essas questões, tá? E começando a ver esses indícios de autoria. Tá? De acordo com o Ciro Pocente, há indícios de autoria quando diversos recursos da língua são agenciados, mais ou menos pessoalmente, o que poderia dar a entender que se trata de um saber pessoal, posto a funcionar segundo um critério de gosto. O que seria esse critério de gosto? A sua escolha. Foi você que escolheu aquela organização. Mas, simultaneamente, o apelo a tais recursos só produz efeitos de autoria quando agenciados a partir de condicionamentos históricos, pois só então fazem sentido. Tá? Então, é importante você fazer alusão histórica no seu texto. Tanto porque você apresenta repertório sociocultural produtivo no seu texto, desde que você discuta e não apenas apresente, e também porque você consegue apresentar indícios de autoria. É aquela velha história. Se você apresenta repertório sociocultural e esse repertório sociocultural está relacionado à discussão que você faz no texto, da mesma forma que você tem repertório sociocultural produtivo, você apresenta, no mínimo, indícios de autoria ou mesmo a autoria, especificamente. Então, apresentar fatos históricos é muito importante, apresentar outros conhecimentos de outras áreas de conhecimento é muito importante para o seu texto. E o que seria, além disso, o autor também menciona outras questões que configuram esse indício de autoria, para ele é justamente dar voz a outros enunciados e manter distância. Tá? Como é que você dá voz a outros enunciados? Quando você faz citações, quando você diz conforme fulano de tal, conforme Bauman, conforme Marx, conforme Hegel, conforme outros autores que vocês lembram, quando vocês citam da forma como aconteceu em determinado período histórico, ou determinado acontecimento histórico, você está dando voz a outros enunciados. Mas, para isso, também é importante que você mantenha a distância. Como é que eu mantenho a distância daquilo que eu estou escrevendo? Primeiro que o texto não deve ser escrito em primeira pessoa, você não vai dizer eu acho, eu acredito, eu penso, eu suponho. Quando você não usa esse tipo de forma discursiva, quando você não usa essas pessoas do discurso, com certeza você mantém a distância do seu texto. Então, embora ali tudo que esteja escrito sejam as suas opiniões, você não precisa dizer que elas são suas, porque quem lê já sabe que realmente elas pertencem a quem escreveu. Então, o indício de autoria está justamente nisso, dar voz a outros enunciados, a outros textos, a outras formas de escrita e manter a distância. Tá? Isso que você tem que fazer no seu texto. Nada de usar essas expressões que dão o caráter mais pessoal ao texto que você escreve. Certo? Agora nós vamos ver como se constrói uma argumentação, vamos partir dessa ideia de construção da argumentação, que acho que isso é importante, tá? No texto, é saber como se constrói uma boa argumentação. Claro que não existe receita, infelizmente ainda não criaram a receita perfeita da redação perfeita. Tá? Existem modos e nós escolhemos o que consideramos melhor. Eu não posso dizer para vocês, escrevam 3 linhas disso, 4 linhas daquilo, misturem tudo e será o texto. Infelizmente, ainda não inventaram essa fórmula mágica de produção textual, mas existem algumas coisas que nós podemos fazer que ajudam bastante
na elaboração do texto e na segurança que nós temos com a escrita, conforme o tempo vai passando, conforme nós vamos treinando aquilo que nós escrevemos. Então, como se constrói uma boa argumentação. Para uma boa argumentação, é muito importante observar a estrutura seguinte. Nós temos aqui 4 aspectos. No texto, você deve apresentar fato, deve apresentar opinião, deve apresentar tese e deve apresentar o argumento. Tá? Tudo isso em um jogo só, como se fosse uma única coisa. Então, o que é um fato? Um fato é um feito, um acontecimento, um evento, uma circunstância. O próprio nome fato já está me dizendo que são coisas que aconteceram, são elementos, são histórias verídicas. É por isso que, por exemplo, nós não devemos dizer que um texto é baseado em fatos reais, isso além de ser redundante, porque se é um fato, certamente é real, é uma história verídica, tanto é que antigamente, na maioria dos filmes que tinham essa característica de dizer baseado em fatos reais, hoje você já deve ter observado que mudou, usa-se baseado em uma história real, ou apenas baseado em fatos, e assim se observa que são aqueles elementos, os acontecimentos que você observa, a história em si, a historiografia, tem uma série de acontecimentos mais antigos, mais atuais, dependendo do tema que o texto apresenta. Você pode escolher a distância do fato. No fato, coisas muito pessoais não são interessantes como exemplificação ou para fortalecer a sua argumentação. É importante que você tenha a opinião aqui, acho que eu errei aqui na construção, eu vou consertar quando forem disponibilizar vocês. A opinião é o seu ponto de vista, é o que você pensa sobre determinado acontecimento. Você tem um acontecimento, você tem um fato, você tem um determinado tema com aspectos que te são apresentados, você tem um ponto de vista daquilo. Você tem o ponto de vista e você defende esse ponto de vista, você o apresenta da melhor forma possível. É importante que você tenha uma tese também. O que é uma tese? É um posicionamento. Quando você se posiciona contra ou a favor de determinadas coisas, você tem a sua tese. Então, é o seu posicionamento em relação ao mundo que se defende com o fim de convencer as pessoas. Quando você diz, eu sou a favor, por exemplo, de que os livros sejam doados para a população carente. Então, a sua tese é que você é a favor dessa doação. E o argumento é justamente a defesa dessa tese. São fatos, análises que você levanta para defender a sua tese. Então, o argumento é justamente a defesa da tese construída com base em exemplos, fatos e análises, conclusões a partir da observação dos fatos, sempre com o objetivo de convencer o leitor. Então, você tem sempre que pensar, como é que eu levanto argumentos no meu texto? Eu penso sobre o tema, tenho sempre que pensar, é bom sempre pensar por que aquele tema é um problema. Você pode, por exemplo, pensar por que ele é um problema. A resposta que você tem pode ser um argumento, é um problema por causa disso, aí você, por alusões históricas, citações filosóficas para defendê-lo, e também pode pensar se é um problema novo ou é um problema antigo. Se é um problema antigo porque ainda não foi resolvido, esse porquê ainda não foi resolvido também pode ser um outro argumento, e aí você, se é um fato antigo, por exemplo, mas perdura até hoje, você consegue pensar em acontecimentos históricos que fazem com que aquele fato ainda não tenha sido resolvido, e também isso já entra na sua argumentação. Então, se você pensa dessa forma, você já pensa de uma forma organizada, então você consegue ter o seu texto e já pensar na sua argumentação. Ajuda muito a sua argumentação. E aí nós temos alguns exemplos de texto, exemplo de fato. Primeiro presidente negro dos Estados Unidos, eleito em 4 de novembro de 2008,
a Barack Obama assume o poder em meio a uma das piores crises econômicas da história, do site O Correio Brasiliense. Tá? Observa aqui, nós já temos um fato, tá? Foi noticiado nos grandes jornais, então nós já sabemos que é verídico, tá? Que é um fato que está na história e que foi noticiado no mundo inteiro. Então, é um exemplo simples do que é um fato. A opinião, um outro exemplo, existe muita corrupção no Brasil e é importante combater esse tipo de conduta. Quando você diz que é importante combater esse tipo de conduta, você já dá a sua opinião, ao mesmo tempo que você já esclarece que você é contra a corrupção. Tá? Então, nós já temos aqui a apresentação de uma opinião de quem escreveu. Tá? Quando você diz é importante que esse tipo de conduta seja combatido, você não deve, de forma alguma, escrever a minha opinião é, tá? Ou a nossa opinião, ainda que seja. Tá? Então, não precisa dizer, nós já percebemos a partir da forma como se escreve qual é a opinião de quem está falando. Tá? Então, aqui nós temos, quando ele diz que é importante combater, já há opinião. Além disso, nós temos também o exemplo de tese. Tá? A corrupção existe no Brasil em grande parte porque não há justiça eficiente. Então, provavelmente o que o autor desse texto vai defender é que a injustiça ineficiente é a causa da corrupção. Tá? Então, ele defende essa tese, e esse é o ponto de vista dele. Tá? Que também, nessa mesma tese, nós observamos, é possível observar que é também a opinião dele. Então, não vai aparecer fragmentado. Aqui é a minha opinião, aqui é a minha tese, aqui não aparece fragmentado. Tá? A tese contém a sua opinião da mesma forma. E a argumentação em si, tá? Quando você apresenta determinados fatos que esclarecem aquilo que você está defendendo. A quebra de sigilo nas provas do Enem 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Tá? Então, veja, o primeiro argumento dele é justamente aqui. Ele diz que o sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais. Aqui ele apresenta o argumento e, da mesma forma, ele já apresenta a opinião dele a partir do texto. E aqui nós vamos entrar nessa parte de argumentação propriamente dita. Tá? Argumentar, argumento, são duas palavras de origem latina. Argumentar vem do latim argumento, que significa apresentar razões ou argumentos, discutir, questionando. Tá? Então, você não apresentar um argumento não significa que você está argumentando, você está apenas apresentando. Então, você tem que discutir e que questionar. Nem tudo que você apresenta ali você vai dar como fato em que você considera que é pronto e acabado. Você vai discutir e vai apresentar os pontos positivos e os pontos negativos do fato apresentado, tá? Com o cuidado de não se contradizer ao longo da escrita do seu texto. E o argumento, que é isso que nós vamos ver a partir daqui, os tipos de argumento para a elaboração de um texto. O argumento vem do latim argumento e significa prova, evidência, apoio fático, tá? E de agere, provar, acusar, asseverar. Argumento é bastante conhecido no meio jurídico e no texto dissertativo argumentativo ele tem esse caráter jurídico mesmo do texto, que é mostrar uma prova, uma evidência de algum aspecto e provar por A mais B que o posicionamento que você está dando é o correto. Tá? Você não vai se preocupar se o outro vai acreditar ou não, mas você está mostrando como se fosse correto. A ideia é que ele confie que você teve certeza do que você escreveu. Certo? Então, nós vamos ver os tipos de argumento, tá? Para iniciar a pensar em como iniciar o texto. Existem várias maneiras de iniciar um texto. Eu não sei se vocês já estudaram, mas
a forma tradicional de iniciar um texto, de escrever um texto ou de iniciar um parágrafo é por meio do tópico frasal, e o tópico frasal é justamente aquela ideia, aquela afirmação que você faz a respeito do tema. Essa é a forma tradicional de escrita do texto. Tá? Então, os tipos de argumentação se assemelham bastante a esse princípio, mas a ideia é a forma como você organiza as suas ideias. Você seleciona e, a partir do seu ponto de vista, você organiza esse texto. Então, existem pelo menos 6 tipos. Esses 6 tipos são usados em muitos livros de redação, e eles foram bastante usados nas escolas de ensino médio a partir do momento em que surgiu as Olimpíadas da Língua Portuguesa. Tá? Foram eles que apresentaram esse exemplo, essa forma de tipos de argumentação, tipos de argumento, aliás, tá? E eu utilizei, é uma forma válida de iniciar o seu texto. Então, o primeiro, eu acho que eu já bati bastante nisso, tá? Nessa ideia de citação, nessa ideia de usar a ideia de outra pessoa, de uma autoridade no assunto. Tá? Então, a primeira forma de começar um texto é a partir do argumento de autoridade. Um argumento é a partir do argumento de autoridade, a iniciar o seu parágrafo. O que é argumento de autoridade? É justamente aquela ideia de você usar alguém que é autoridade na área. Tá? É pensar alguém de renome, alguém que é conhecido, alguém que é reconhecido no meio, naquela área, pelas ideias que apresenta. Tá? Quando você usa a ideia de alguém, você já está apresentando aquilo que você defende, porque se você usa a ideia dele para embasar o seu texto, você está dizendo que você concorda com ele em parte, tá? A não ser naqueles momentos em que você apresenta a ideia de alguém apenas para contradizê-lo. Isso também é possível. Você pode citar a ideia de fulano de tal para contradizê-lo, a dizer que você não concorda com o ponto de vista dele, embora seja aceito por alguns. Isso é possível. Tá? Então, o argumento de autoridade é justamente essa ideia de levar o leitor a aceitar a validade da tese ou conclusão defendida a respeito de certos fatos pela credibilidade atribuída à palavra de alguém publicamente considerado autoridade na área. Tá? E aí, quando você cita um filósofo, você está considerando, e usa a ideia desse filósofo para embasar o seu texto, você está considerando autoridade na área. Quando você usa a ideia, por exemplo, de um ministro, do ministro da Saúde, do ministro da Educação, sobre um posicionamento a respeito especificamente dessa área, com certeza você está considerando como autoridade na área. Se você cita um fragmento de um texto literário ou faz uma citação de um texto literário, você está, obviamente, considerando aquele autor como uma autoridade na área. Tá? E aqui nós temos, por exemplo, um dos conceitos filosóficos de Francis Bacon, que declara o comportamento humano como contagioso, se aplica perfeitamente à situação. A violência de gênero, conforme permanece a ser reproduzida, torna-se enraizada e frequente. Concomitantemente, a voz das mulheres é silenciada e suas manifestações são reprimidas, o que favorece o mantimento das atitudes misóginas. Tá? Nós temos aqui o exemplo em que é citado um filósofo, e aí esse texto dessa autora, da Júlia Pereira, é uma candidata do Enem também, de anos anteriores. Ela especifica bem a ideia, ela diz que é um conceito filosófico, ela cita o nome. Observem que, de forma alguma, ela citou da forma como o autor escreveu, tanto é que ela não usou aspas, ela diz que declara o comportamento humano como contagioso. Ela apenas fez uma espécie de paráfrase, a ideia, e escreveu o seu texto a partir daí. Ok? Alguma pergunta? Temos sim, professora. É uma pergunta aqui da Vanessa. Ela perguntou quantos parágrafos pode ter a parte de argumentação da redação. Pela quantidade de linhas, você pode ter de 2 a 3 parágrafos. Aí, cada um desses parágrafos correspondem a um argumento selecionado por você.
Se você seleciona 2 argumentos, a sua parte de argumentação, que é justamente onde está o desenvolvimento da sua redação, vai ter 2 parágrafos. Se você seleciona 3 argumentos, 3 parágrafos, porque cada um dos argumentos deve ser discutido em um parágrafo. Eu acho bom ter 2 argumentos, apenas porque você consegue discutir melhor e aprofundar melhor as suas ideias usando 2 parágrafos para isso, porque são só 30 linhas. Se você usa 3 argumentos, não tem como você discutir bem a argumentação, porque pode ser que falte linhas para as outras partes do texto. Tá? Então, 2 parágrafos, se você tiver 2 argumentos, 3 parágrafos, se você tiver 3 argumentos. Não ultrapassar de forma alguma, pela quantidade de linhas, como eu já disse, a quantidade de 3 parágrafos. Tá? O ideal, e isso está se tornando quase comum entre a maioria dos professores que trabalham com redação, é justamente pedir 2 parágrafos apenas. Tá? Que aí você consegue aprofundar bastante o seu texto, nunca um só, tá? Nunca um só parágrafo, porque um argumento só não fortalece o seu ponto de vista, nem a sua tese, e nem discutir os 2 argumentos em um parágrafo também é válido. Tá? Então, 2 parágrafos é o suficiente. Ok? Certo? Então, esse primeiro tipo de argumento é justamente essa ideia. Ela citou um filósofo. Poderia ter sido um sociólogo, poderia ter sido um médico que escreve sobre determinado assunto. E o bom, como nós estamos falando aqui sobre autoridade, é bom você sempre pensar, por exemplo, eu vou pegar a ideia de alguém da área de educação. Aí anota aquela ideia de alguém, uma frase de alguém da área de educação, é bom você ter sempre. Porque se é sobre a área de educação, é um sentido amplo, com certeza você consegue aplicar vários temas que sejam da área de educação. Pega um tema da área de saúde, anote autoridades, 1 ou 2, no máximo, de pessoas que falem sobre, que tenham ideias ou sejam estudiosos da área, anota aquela ideia e usa também, tá? Se é sobre saúde, qualquer tema que caia sobre saúde, você consegue aplicar de uma forma ou de outra. Se é de problema de segurança pública também, ou violência, alguém que trate sobre o aspecto, você consegue inserir no seu texto. Então, é bom fazer anotações. Tá? A partir de hoje, a partir do momento em que você se torna um candidato do Enem ou alguém que almeja realizar a prova do Enem, acho que o caderno de anotações, o caderno de notas deve fazer parte da sua vida. Então, anote essas coisas, que é importante para que você já se familiarize, já tenha ideia, porque na hora muita gente pergunta, mas o que eu vou escrever se eu não conheço ninguém? Então, a ideia é que ao longo do tempo você já vá se preparando para isso. Tá? Porque o Enem justamente é isso, é o que você aprendeu ao longo da sua vida escolar. Muitas coisas você pode não lembrar, muitas coisas foram, mas a maioria das coisas que aparecem ali, uma hora ou outra, foram apresentadas para você. Então, anote ideias, anote os nomes das pessoas, é filósofo, o nome, a ideia. Pode até fazer uma tabelinha, acho que a ideia da tabelinha é muito é boa, um quadro, aliás, quando você escreve a área, o nome do autor e a ideia dele, aí você coloca filósofo, o nome e a ideia, isso ajuda bastante. Tá aí fazendo e montando com o tempo, aí a área, educador, o nome e a ideia que você quer, e aí com o tempo você já tem a quantidade necessária, mas não preencha demais, tá? Coloque 1 ou 2 de cada área, é bom para você ter como enriquecer a sua argumentação e também como enriquecer o seu repertório sociocultural. Tá? Quanto mais rico for o seu repertório sociocultural, melhor será a sua argumentação. Independente de uma forma ou de outra, eles vão estar relacionados. Tá? Então, é bom você fazer isso para já ir treinando. Tá? Quando você for escrever em casa, por exemplo, você pode pesquisar. Então, aproveita esse momento que você está escrevendo para fazer essas pesquisas para enriquecer, porque na hora não tem como, né, infelizmente. Outro tipo de argumento
além do argumento por autoridade, é o argumento por evidência ou comprovação. Tá? Quando você tenta comprovar os fatos a partir de algo que for apresentar, fazer essa argumentação a partir de algo que foi comprovado. Então, nós temos, por exemplo, aqui, pretende levar o leitor a admitir a tese ou conclusão, justificando por meio de evidências de que ela se aplica aos dados considerados. Toda vez que você cita um dado estatístico, por exemplo, ou você está fazendo a argumentação por evidência ou comprovação. Tá? Pode dizer argumento por evidência ou simplesmente argumento por comprovação. Tá? Por exemplo, aqui nós temos um trecho de uma redação. Essa redação esse parágrafo é do site, é um site em que tem redações de professores que dizem escrever a redação perfeita para o Enem. Esse aqui ele escreveu para a redação do Enem do ano passado. Aí ele escreveu o seguinte: essa dificuldade com selecionados conglomerados populacionais é também relacionada à falta de investimentos governamentais para a ampliação da temática. De acordo com o IBGE, até o ano de 2015, somente 10% dos municípios brasileiros possuíam ao menos uma sala de cinema, sendo esses concentrados nas regiões sul e sudeste. Pode-se perceber assim que a falta de acessibilidade geográfica auxilia para o desconhecimento de certas populações sobre o próprio cinema, tendo possibilidade somente aos filmes apresentados em canais abertos ou em eventos específicos. Certo? Então, tudo que ele apresentou na argumentação dele foi comprovado esse exemplo que ele deu do IBGE. Tá? Então, aqui ele apresentou uma evidência de que os argumentos que ele está apresentando são verdadeiros. Tá? Então, ele diz que há esse problema em muitas regiões não se ter acesso ao cinema, por exemplo, e ele comprovou com um fato que foi apresentado nas estatísticas do IBGE. Tá? Ele não usou do ano atual, usou de 2015, tá? Ele diz somente 10% dos municípios brasileiros. Então, ele tem mais ou menos uma noção a tratar sobre esse tema. Por exemplo, a ideia do cinema é da área de cultura. Tá? Então, vocês podem pensar, por exemplo, também em determinadas estatísticas, como coisas que vocês podem anotar para usar nos seus textos. Tá? Além da autoridade, usa ideias, essas evidências estatísticas, esses estudos que ajudam na sua argumentação. Tá? Então, aqui é o exemplo. Então, nós temos o argumento por autoridade, quando você cita alguém que seja autoridade na área, e o argumento por comprovação, quando você comprova com fato a tese que você está defendendo ou o argumento que você está levantando. Você faz uma espécie de justificativa daquilo que você está dizendo no seu argumento. Ok? A outra forma de você fazer o seu argumento é por comparação. Tá? Você pode comparar uma coisa a outra, tá? Pode comparar a ideia que você está defendendo com um fato cotidiano ou com um exemplo, que às vezes o exemplo nem precisa ser de uma área técnica, de uma área específica, mas que enriquece o seu texto. Vejamos aqui o argumento por comparação, por analogia. Tá? Pretende-se levar o leitor a aderir à tese ou conclusão com base em fatores de semelhança ou diferenças evidenciadas pelos dados apresentados. O que se faz quando se compara? Justamente você levanta pontos semelhantes entre dois seres e pontos distintos entre dois seres, diferenças entre os dois seres. Então, você vai partir dessa ideia ou da semelhança ou da diferença. Como o texto é pequeno, provavelmente você não consiga apresentar semelhanças e diferenças de um em relação ao outro, mas você opta ou a semelhança ou a diferença para discutir o seu texto. Nós temos aqui o exemplo, para que vocês vejam como isso ocorre no texto. A vida agitada das grandes cidades aumenta os índices de doenças do coração. Imagine o leitor, por exemplo, um automóvel dirigindo suavemente com trocas de marcha, em tempo exato, sem freadas bruscas ou curvas violentas. A vida útil desse veículo tende a prolongar-se bastante. Imagine agora o contrário.
um automóvel cujo proprietário se compraz em arrancadas de cantar pneus, curvas no limite de aderência, marchas esticadas e quedas violentas. A vida útil deste último tende a decair miseravelmente. Veja, o que ele faz? Ele compara o comportamento do homem nas grandes cidades ao veículo, a um carro, por exemplo. Tá? Se o carro é bem utilizado, com certeza ele terá uma vida útil maior. Se ele é mal utilizado, uma vida útil menor. Assim, e aqui nós vemos a comparação com o índice de doenças do coração. Tá? Esse exemplo aqui, além de ele apresentar a comparação, nós temos a ideia de um argumento, por exemplo, também, por exemplificação, que nós veremos mais adiante, tá? Pelo fato de usar por exemplo, ele dá essa ideia do argumento por exemplificação também, mas o que ele faz é comparar, tá? O que se sobressai no texto é justamente a comparação que ele faz das doenças, das causas das doenças cardiovasculares, dos altos índices dessas doenças com um veículo, por exemplo. Ok? Nós temos argumento por autoridade, por evidência, por comparação, nós temos o por exemplificação, tá? Que nós vimos, eu já disse que o outro também tem essa mesma ideia. A tese ou conclusão baseiam-se em exemplos representativos, os quais, por si sós, já são suficientes para justificá-la. Então, exemplificar com coisas diversas. Você pode pensar em uma pequena história, por exemplo, alguns casos, por exemplo, a época em que as pessoas estavam se negando a tomar vacinas, os motivos, é um exemplo que você pode dar em caso de, por exemplo, um tema sobre saúde pública. Você pode citar, por exemplo, as pessoas que se negam a tomar vacina por acreditar em determinadas coisas, você pode usar isso como exemplo. Tá? Nós temos aqui o mesmo exemplo, tá? Que é justamente essa ideia de fazer a comparação. Tá? É mais ou menos a mesma ideia, tá? do exemplo anterior. A diferença é que aqui ele dá um outro exemplo. A vida agitada das grandes cidades, o mesmo início, observem, aumenta os índices de doenças do coração. Imagine-se, por exemplo, um chefe de família que deixa sua casa às 6h30 da manhã. Logo de início, tende a enfrentar a fila da condução, a angústia de demora. Será que vem ou não vem o ônibus? Finalmente vem, superlotado. Sobe ele aos trancos e logo enfrenta a roleta. Troco, não tem troco para 20. Espera um pouco para passar na roleta. Agora tem, pode passar. Finalmente, o ponto da descida. Tá? Nós temos aqui um exemplo. O autor do texto dá um exemplo associando a agitação da cidade com a própria vida que a pessoa leva no dia a dia, as angústias que ele sente, tá, na vida, no dia a dia. Tá? Então, a forma de exemplificação é um dos mais ricos, porque você pode usar de diversas maneiras, de diversas formas, muitas coisas podem ser pensadas aqui, tá? Você pode narrar um pequeno fato, eu peço sempre que tenha cuidado com as narrações, tá? Sempre começar a narração e terminar no mesmo parágrafo, e neste mesmo parágrafo você tem que voltar para a argumentação, tá? Para não correr o risco de perder a estrutura do texto dissertativo. Tá? Então, se você for narrar alguma coisa, narrar um fato de forma breve, o mais breve possível, apenas resumindo essa narração aos fatos mais importantes, não precisa detalhar, não se deve detalhar. Tá? Então, tenham esses cuidados com o texto. São vários exemplos que vocês podem seguir. Tá? Vários exemplos. A narração, a pensar na vida cotidiana, ou coisas que você viu no jornal, porque ler e assistir a jornais é muito importante para quem vai prestar o Enem. É importante que você acompanhe o cenário geral do país,
política, a economia, a educação, as diversas áreas, para que você tenha bastante conhecimento a esse respeito. É bom ter, começar a participar, a ler mesmo nas fontes confiáveis, tá, principalmente. Então, é por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós lemos, que às vezes nós são verdadeiros, mas não são. Tá? Então, ter todo esse cuidado na hora de procurar fontes de pesquisa, principalmente, ver se a fonte é confiável, ver se o fato realmente é da forma como foi descrito. Tá? Então, isso pode exemplificar o seu texto, enriquecendo. Alguma pergunta? Não, professora, nenhuma pergunta. Edilene? Oi. Lembrando que nós estamos ao vivo no YouTube também, nós temos algumas perguntas no YouTube. Certo. A Letícia Andrade, ela perguntou sobre quantos conectivos por parágrafo, e eu creio que é no mesmo nexo, dá para responder junto. Ela pergunta também como eu sei quando pôr conectivo ou não na argumentação. Olha, a quantidade não tem. Tá? A ideia dos conectivos é justamente a qualidade deles. A preocupação maior é você escolher os conectivos certos para a ideia certa. Você pensa, por exemplo, se você quer dar para o seu leitor a ideia de que você é contra alguma coisa, claro que você vai usar um conectivo de oposição, um concessivo ou um adversativo. Tá? Então, a ideia de quantidade não há. Tá? O que se sugere? Geralmente, é bom você fazer parágrafos em que tenha pelo menos 2 períodos. Tá? Você escreve um período, ponto, outro período, ponto. Então, o seu parágrafo deve ter, no mínimo, essas 2 partes. Tá? É importante ter esses cuidados, 2 partes. Você pode usar um conectivo para iniciar o parágrafo e um conectivo para relacionar o segundo período ao primeiro. E aí, o que você vai ter que observar é se o segundo período que você escreveu reforça a ideia do primeiro, que aí você vai ter que usar um conectivo que dê ideia de adição, de soma. Se ele é causa ou consequência, você vai usar um conectivo que represente causa ou que represente a consequência disso. Ou se ele dá ideia contrária, você usa um adversativo, como eu disse, são esses cuidados que você vai ter. Quantidade não tem, porque a quantidade não vai ser contada, embora sejam esses conectivos que enriquecem. Aliás, é o nosso conteúdo das próximas aulas, que são os operadores argumentativos. Então, não tem quantidade. Quantidade não tem. A qualidade deles é que é contada, e o importante é pensar assim, qual é a ideia que eu quero dar no meu texto, ao que eu estou escrevendo. A partir desta ideia é que você vai pensar no conectivo. E também, quando nós pensamos em conectivos, nós vamos acabar relacionando a ideia da coesão. Aí existem outras formas de você retomar ideias, de você ratificar ou retificar ideias no texto. Ok, professora Edilene, pode ser utilizado dados estatísticos dos textos motivadores? Você pode utilizar sim, mas tendo o cuidado de não serem esses os únicos dados que você vai apresentar no seu texto. Enriqueça com outras coisas, porque se você usa apenas os dados estatísticos do seu texto e a sua discussão não ultrapassa aqueles textos, você vai ter prejuízo na nota. Tá? Eles estão ali, podem ser usados, mas é bom evitar usar apenas eles. Se você tiver outros, use outros. Porque se você usa outros, você está mostrando que além do que você leu ali, você tem outros conhecimentos. Essas dúvidas foram da Letícia Andrade, e tem mais uma dúvida do Marcos Fernando, que ele pergunta que tipo de argumento é mais aconselhável. Depende do tema e também do seu gosto. Por exemplo, pode haver um tema do texto que você consiga dar um exemplo, mas pode ter um outro tema que você já não tenha nenhum exemplo para dar. Por exemplo, no tema do ano passado, muitas pessoas reclamaram
de certa forma, porque diziam que não tinham muito conhecimento sobre o tema. Mas, por exemplo, seria o momento de exemplificar com uma lei Rouanet, por exemplo, ou questionar essa lei. Então, vai depender muito da forma como você quer construir o texto. Você pode escolher uma forma, por exemplo, argumento por autoridade é sempre bom. Eu digo que é sempre bom porque você consegue enriquecer, além da sua argumentação, você consegue mostrar que você tem repertório sociocultural. Né, que a ideia do Enem é justamente isso, que você mostra que você consegue escrever minimamente determinado texto, que você tem repertório sociocultural. Você tem que demonstrar isso no seu texto. Então, escrever o argumento por autoridade talvez seja um dos que mais facilita e também é um dos que você tem mais chances de lembrar, tá? Ou fazer uma citação de um fato histórico, alguma coisa do tipo. Ok. Professora, As dúvidas do YouTube foram sanadas, aí a Lília vai fazer as perguntas aqui do chat. Obrigada. Ok. Imagina. Chegou uma pergunta aqui no chat da Emily. Ela perguntou assim: quando eu cito uma série onde a cena ocorre em um episódio, eu tenho que falar qual o episódio necessariamente? Isso acontece? Ela precisa narrar, dizer mais ou menos o que aconteceu. Na cena tal em que acontece isso e isso, sumariamente, apenas citando o fato, mas ela não precisa dizer, foi no episódio tal, isso aí não é necessário. Tá? Ela tem que descrever o fato, porque se ela dizer, na série tal aconteceu um fato, se ela não descreve esse fato, o leitor pode não saber qual é. Então, ela vai dizer, na série tal em que foi descoberto, por exemplo, quem eram os verdadeiros culpados. Aí, pronto, não precisa ela dizer episódio, nada disso não. Só relatar sumariamente, relatar resumidamente como foi o fato, qual foi o fato importante que ela destacou naquele texto. Aliás, para enriquecer a argumentação dela. Ok? Ok, professora, obrigada. Imagina. Mais alguma? Não, por enquanto não. No YouTube também não. Também não, então vamos continuar. Tá? Então, nós temos aqui os tipos de argumento, nós já vimos o argumento por autoridade, o argumento por evidência, o argumento por comparação e o argumento por exemplificação. Tá? São tipos de argumentos que vocês podem seguir, mas que vocês podem escolher o que vocês achem melhor. Tá? Eu apresento várias informações aqui nesses textos, e a ideia é que você opte, escolha aquilo que melhor supre as suas necessidades. Né? Porque existem vários tipos, você pode seguir, você pode usar, aliás, você deve usar mais de um tipo no seu texto, você pode escolher 2, já que tem 2 parágrafos, escolhe um para um parágrafo, outro exemplo para outro parágrafo, tá? Então, 2 formas de você organizar a argumentação no seu texto, tecer a argumentação no seu texto, certo? Então, existe uma outra forma de organizar a sua argumentação, e a argumentação de princípio, tá? Que é aquele momento em que você apresenta uma coisa que é relacionada ao seu conhecimento. Tá? Você acredita naquele fato, você o tem como algo verdadeiro, e você acaba citando alguma coisa, uma constatação, ou apresenta alguma coisa que possa comprovar ou não. Não é necessário colocar um dado estatístico, já que você é uma coisa mais pessoal, embora você não diga isso no texto. Então, nós temos a justificativa, argumento de princípio. A justificativa é um princípio, ou seja, uma crença pessoal baseada numa constatação lógica,
científica, ética, estética e assim sucessivamente, aceita como verdadeira e de validade universal. Os dados apresentados, por sua vez, dizem respeito a um fato isolado, mas aparentemente relacionado ao princípio em que se acredita. Ambos ajudam o leitor a chegar a uma tese ou conclusão por meio de dedução. Tá? Quando nós pensamos em dedução, nós temos um fato geral que chega até um fato mais específico. Aí nós vemos aqui no exemplo, diz assim, outro sim, nas últimas décadas o comércio ilegal, popularmente denominado pirataria, aumentou significativamente, tendo como marco o filme Tropa de Elite. Veja, ele começou com uma forma, dizendo que a pirataria, que é um conhecimento mais amplo, aumentou significativamente. Ele apresentou um exemplo, aqui um fato mais específico, tendo como marco o filme Tropa de Elite, cuja estreia foi prejudicada por um vazamento antecipado da película na venda paralela. Além disso, os serviços de streaming, como a Netflix, popularizam-se no Brasil e no mundo, facilitando o acesso a produções de qualidade de forma mais barata e mais econômica. Tá? Vejo, ele diz que a pirataria aumentou significativamente e usou como marco o filme Tropa de Elite. Tá? Há uma comprovação disso, pode haver outras coisas que comprovaram isso, tá? Para comprovar esse fato, mas ele escolheu o Tropa de Elite, que é um filme nacional. Então, você pode apresentar um princípio, alguma coisa em que se acredite, mas é importante que você cite algo que possa comprovar aquilo que você está apresentando. O tipo de argumento, eu acredito que seja um dos mais conhecidos, que é o argumento por causa e consequência. É um dos mais conhecidos, talvez um dos mais usados. A maioria dos livros de redação, desde os mais antigos até os mais atuais, apresenta esse tipo de argumento. Alguns até dizem a redação organizada por causa e consequência. Existem muitos e muitos livros que tratam a respeito. Então, no argumento por causa e consequência, a ideia é justamente essa. A tese ou a conclusão é aceita justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados apresentados. Então, a redação por causa e consequência tem esse princípio da causa, você apresenta a causa, em seguida a consequência, ou pode fazer o contrário, apresentar a consequência e depois a causa, depende muito do seu estilo na escrita e da forma como você prefere organizar o seu texto. Por exemplo, a maior parte da classe política brasileira não goza de muito prestígio e confiabilidade por parte da população, pois os parlamentares, em sua maioria, preocupam-se muito mais com a discussão dos mecanismos que os fazem chegar ao poder do que com os problemas reais da população. Com isso, os grandes problemas que afligem o povo brasileiro deixam de ser convenientemente discutidos. Vejam, aqui no último período do texto, nós temos a consequência do fato de os políticos se preocuparem muito mais com aquilo que é de interesse particular. Então, esse período foi desenvolvido por causa e consequência. A consequência apareceu, a distribuição está justamente nessa ordem, primeiro a causa, e no ponto seguinte a consequência. Você pode fazer dessa forma, apresente a causa num período, a consequência no outro. É bem interessante fazer isso no texto. Existem alguns textos de redação que também indicam você discutir em um parágrafo a causa e discutir no outro parágrafo a consequência, que aí você faz o texto todo usando esses dois aspectos. Mas aqui diz respeito ao argumento em si. Então, o argumento desenvolvido por causa e consequência é esse em que você apresenta a causa
e depois a consequência, ou vice-versa. Apresenta a consequência e depois a causa que levou àquela consequência, certo? Aqui nós vimos todos os tipos de argumentos nós trouxemos como exemplo. O primeiro foi o argumento de autoridade, que é aquele em que você cita alguém que é autoridade na área. O segundo é o argumento por evidência, que é aquele em que você apresenta pesquisas, dados estatísticos para comprovar o seu argumento. O argumento por comparação é aquele em que você compara a ideia que você expressa no argumento a outros fatos. O fato pode ser externo ao seu texto. O quarto é o argumento por exemplificação, em que você apresenta exemplos no seu texto, e aí os exemplos diversos que você considere, não use exemplos demais no seu texto, tá? Se em um parágrafo você citou o exemplo, no outro você já cita uma outra coisa, usa um argumento de autoridade, ou evidência, ou argumento de princípio, para você não ficar com exemplos demais no seu texto. Tá? Depois, o argumento de princípio, tá? O argumento de princípio, em que você cita algo em que você acredita, partindo do conhecimento dedutivo, um fato geral, e dando um exemplo, ou comprovando com algo mais específico. E, por fim, o argumento de causa e consequência, que foi o último que nós vimos, em que você apresenta em um período a causa, no outro a consequência, ou vice-versa. Primeiro a consequência, depois a causa, como eu disse antes, dependendo do seu gosto. Ok? Alguma dúvida? Já que não há dúvidas, eu vou supor que todos entenderam, e nós vamos fazer uma atividade para identificar os parágrafos. Tá? Identificar o tipo de argumento que nós temos em cada um desses parágrafos. Vamos ver aqui quem consegue acertar mais. O primeiro, não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. O desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Essa aqui está fácil demais. Então, vamos lá para a resposta. Esse parágrafo foi organizado e é do tipo de causa e consequência. Parabéns. Tá? Os que se arriscaram a responder é um argumento de causa e consequência. Tá? Nós vemos aqui a causa. Não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho, e a consequência, o desemprego e o subemprego, são uma consequência necessária, tá, dessas dificuldades também aqui. Aí ele diz, o desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. É um argumento de causa e consequência. Tá? Ele pode ir apresentando as causas e, ao final, apresentar a consequência. Também é uma forma de escrever o seu texto. Vamos para mais uma. Isso também é bem fácil. 30 segundos, é fácil demais isso. Vejam os exemplos de muitas experiências positivas. Jundiaí, Campinas, São Caetano do Sul, Campina Grande, etc., sistematicamente ignorados pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só noticiar fatos negativos. Vamos lá, quem se arrisca? Uma frase clichê, quem não arrisca não petisca. A Emily colocou argumento de exemplo. Argumento de exemplo. Lucas, exemplificação ou ilustração? Exemplificação ou ilustração. Mais alguém? Flora, exemplificação.
Exemplificação. Léo Muito bem, também. argumento. Ok. Todos acertaram. Argumento por exemplificação. Tá? Como é que a identifica facilmente? A própria palavra exemplo já aparece. Né? Geralmente, quando você usa o argumento por exemplificação, você já usa a palavra por exemplo, ou a expressão por exemplos, vejam-se os exemplos, tá? Então a palavra exemplo acaba aparecendo. Então, toda vez que você quer usar um argumento por exemplificação, você usa essas expressões, tá? Então é fácil de identificar. Vamos ver mais um. No livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. Podemos dizer que o livro X é racista, pois, segundo o antropólogo Kabengele Minanga, eu não sei se pronuncia assim, vai saber, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Esse aqui, eu acho que está fácil também, que é justamente essa ideia, né? Ele tem, segundo o antropólogo, ele dá a sua ideia, e segundo o antropólogo, né? Se está falando sobre questões raciais, nada melhor do que usar um antropólogo para discutir, para fortalecer o seu argumento. Então, esse é, sim, um argumento de autoridade. Certo? Vamos ver mais um. A derrubada dos índices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho coordenado e planejado. Ora, o índice de mortalidade infantil de São Caetano do Sul, em São Paulo, foi o que mais caiu no país. Portanto, São Caetano do Sul foi o município do Brasil que mais investiu tempo, trabalho coordenado e planejamento na área. Vamos lá, a resposta. É um argumento de princípio. Tá? Ele começou com a ideia, a derrubada dos índices de mortalidade exige tempo. Tá? Tempo, trabalho coordenado e planejado. É aquilo que ele acredita. E aí ele comprovou com fatos específicos, tá? Com ideias específicas. E aí citou os índices de mortalidade infantil das cidades de São Caetano do Sul, em São Paulo, por exemplo. Tá? Então, é um argumento de princípio, sim. Muito bem. Vocês vão tirar 10. Aliás, 1000. E o último, a quebra de sigilo nas provas do Enem, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Qual é esse aí? Quem identifica? Então, esse aqui é o argumento por comparação. Tá? Onde é que está a comparação? Justamente aqui no segundo período. Assim como, o que nós estudamos? Que o como é uma partícula comparativa. Então, toda vez que nós temos o como, nós temos uma comparação. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Tá? Então, ele usou a comparação para organizar a argumentação dele, tá? Esse candidato. Muito bem. Tá? Então, nós concluímos por aqui. Agradeço a paciência de vocês, tá? Espero ter ajudado e qualquer coisa estou à disposição. Obrigada às meninas do apoio, a todos que participaram e nos auxiliaram nessa. Até mais.